Fala galera, mais um vídeo sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Estamos aqui na 16ª edição e nesse vídeo eu vou vou ensinar como se responde uma das tarefas da ONHB. Primeiro eu vou explicar exatamente aí qual tarefa, vou trazer um gabarito da edição passada, vou explicar mais ou menos a forma como a organização quer que você responda essa tarefa. Depois eu vou começar a responder algumas das perguntas que estão nessa tarefa. Então só aguarde um instantinho que a gente já vai ver logo tudo isso. E se você não conhece o canal Diacrônico, te convido a conhecer. O canal Diacrônico é um canal de videoaulas, é um canal de entrevistas, de bate-papo sobre as ciências humanas, história, filosofia, sociologia, artes e outros temas, como também atualidades. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas e dá uma força aí pra gente. Toda vez na terceira fase, nos últimos anos, aparece essa tarefa, então ela não é uma novidade. Vamos lá entendê-la então, portanto. Desta vez eles vão selecionar aqui 64 documentos históricos. Documentos históricos que a gente já sabe como que é, porque eles já apareceram em outras fases. E aí a gente vai ter que, de acordo com uma linha do tempo histórico, colocar cada documento dentro da época que ele pertence, a época que ele foi originalmente escrito ou produzido. Segundo, dentro de uma linha de tempo histórico do tema abordado, coloque cada documento dentro da época que se refere, ou seja, a época sobre a qual fala o documento. Então são duas coisas. Primeiro, a época ou século em que ele foi escrito, produzido. Eu posso escrever, por exemplo, um livro hoje, que seria 2024, século, portanto, 21. Mas esse livro eu tá escrevendo sobre um episódio, sobre um evento, um processo histórico que se desencadeou, sei lá, no século 17, no século 18, que seja. Então é isso. Eu tô escrevendo no século 21, mas o período em que ele se refere seria século 18 ou 17, dependendo do que eu vou escrever. Então aqui até a organização explica. Observe que um documento pode falar de um século específico ou abordar períodos mais amplos, ou seja, abranger mais de um século. Cabe à equipe escolher apenas um deles, o que acredita ser o mais adequado. Se eu escrever um livro, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, sabe que o evento que desencadeia, ou que é colocado como marco da Revolução Francesa, seria aí para muitos a queda da Bastilha, que acontece em 1789. Portanto, a gente está falando aqui do século XVIII. Porém, há implicações e há consequências da Revolução Francesa que atravessam aquele século. Se a gente for pegar aí a Era Napoleônica, já sairia aqui do século XVIII e entraria aqui no século XIX. Então, nesse caso, esse evento que eu estou falando, pode ser que ele abranja 2 séculos. E aí, como que vai colocar a resposta? Tanto faz. Você pode colocar tanto lá, por exemplo, que se referiria ao século XVIII, quanto também ao século XIX. As duas respostas vão ser válidas. Beleza? Então, só aqui pra gente pegar a primeira. O manto Tupinambá que a Dinamarca devolverá ao Brasil. Aí tá mostrando aqui o documento, tá? O documento é um artefato, ok? Então tá falando sobre esse artefato. E aqui coloca bem a notícia. Então, origem, né? Origem de onde? O manto Tupinambá que a Dinamarca devolverá ao Brasil. Foto, Roberto Fortuna, Museu Nacional da Dinamarca, fonte Revista Piauí, 2023. Aí é que a gente vai analisar, então, para poder marcar. Para a gente analisar, eu vou mostrar o gabarito. Então, vamos lá ver o gabarito. Temos aqui na 15ª edição o documento 6, documento apresentado aqui, que é esse texto que fala sobre a bebida dos deuses. O primeiro livro de receitas de cozinha português, Arte da Cozinha, do cozinheiro Dom Pedro II, Domingos Rodrigues, foi publicado em 1680 e despertou grande interesse, como indicam as sucessivas edições ocorridas ao longo dos séculos 18 e 19. Aí fala, né, sobre esse livro, sobre essa obra, mas o documento é um texto acadêmico, como está bem colocado, bem especificado aqui nessa ficha técnica. Tipo de documento, texto acadêmico. Então a gente tem que julgar o texto acadêmico. Aí coloca aqui a origem, bebidas dos deuses, e vai colocar a data de onde ele foi publicado esse texto acadêmico. Olha lá, 2009, produzido, portanto, no século 21, 2009. Agora, qual século ele se refere? Olha, quando ele está falando aqui de um livro
livro que foi publicado em 1680, que despertou grandes, né, interesses e tal, e que tiveram outras edições ao longo do século XVIII e XIX, podemos então, portanto, inferir que este documento aqui, ele se refere ao século XVII, 1680, mas poderia também ser o século XVIII ou século XIX, certo? Seria isso então. Ele é produzido no século XXI e ele se refere ao século XVII, XVIII e XIX. Vamos ver no gabarito então se essa é a resposta correta. O gabarito aqui, como a gente pode ver, Bebida dos Deuses, século de produção 21, século a que se refere 17, 18 e 19, viu? Não é tão difícil assim. Vamos ver outra aqui, agora que a gente já está treinado. Essa aqui é o documento 8, não é um texto. Zé Bolo Flor, tá aqui a data 1950. Então o que documento é esse? Esse documento, aí tá lá tipo de documento, fotografia. Então a gente tem que analisar o que? A fotografia. Qual é a origem? A origem dele é lá a foto de Zé Bolo Flor segurando imagens de Santos, Cuiabá, aproximadamente década de 50. Quando esse documento foi produzido? Foi produzido em 1950, portanto, século 20. A que século esse documento, essa fotografia se refere? Bom, para mim ela se refere também ao século XX, já que está se referindo aqui ao Zé Bolo Flor, segurando aqui o Santos, portanto, século XX. Vamos ver se no gabarito diz isso, né, do documento 8. Tá aqui, documento 8, Zé Bolo Flor, século de produção, século XX, século a que se refere, também século XX. Só para a gente finalizar, para esclarecer todas as dúvidas, vamos pegar um último documento aqui, o documento 54 também aqui da edição 15, terceira fase. Não há cartografia no mundo dos pajés. Esse documento apresenta esse mapa. E esse desenho tem um outro desenho em cima do mapa. Parece fazer referência aqui a alguma cultura indígena. E está escrito embaixo, não há cartografia no mundo dos pajés, assinado por Denilson Baniwa, 2020. Tipo de documento, escritura e desenho sobre mapa. Aí tem toda uma explicação aqui, que o Denilson Baniwa cedeu a imagem da origem. Denilson Baniwa, o autor, não há cartografia no mundo dos pajés, 2020. Portanto, se é 2020, pelo menos aqui, esse desenho que está sendo feito em cima do mapa e essa escritura, a gente vai colocar que é século, portanto, 21, o século em que foi produzido esse documento. Mas aqui, época, esse mapa, ele vai se referir. Aí aqui está falando, ó, escritura e desenho sobre mapa do século 17. Portanto, esse mapa é do século 17. E agora, como que faz? Você vai considerar ou uma ou outra opção aqui nesse caso, tá? Seja o século 17, porque aí você vai se referir, você está falando sobre o mapa, ou século 21, porque você está se referindo sobre o desenho e a escritura que foi feita aqui posteriormente sobre o mapa. Vamos lá ver o gabarito, ver se é exatamente isso mesmo. E ó, não existe cartografia no mundo dos pajés, 54, século 17, que seria, portanto, o século em que foi produzido o mapa, ou século 21, que foi produzida aquela escrita, que foi produzido aquele desenho pelo artista Denilson Baniwa. E ao que ele se refere também, né? Se refere lá ao século 17, já que o mapa se refere ao século 17, e se refere ao século 21, porque também a escrita vai se referir ao século 21, sendo uma manifestação artística. Agora vamos então para a tarefa. Vamos então para essa que parece ser interessante. Relatório do presidente da província de Pernambuco à Assembleia Legislativa em 1857. É a tarefa 6, aqui a questão 6, ou documento 6 da tarefa da terceira fase. Há ruas nesta capital, sobretudo no bairro do Recife, exclusivamente estreitas, úmidas, mal arejadas, guarnecidas de edifícios velhos e ignóbeis, em que habitam muitas famílias que ali acham a deterioração de sua saúde e até a deterioração de seu moral, pois a imundície que cerca o corpo contamina também a alma. Tipo sobre este documento, título, né, relatório do presidente da província de Pernambuco à Assembleia Legislativa, 1857,
1957, documento relatório. É um relatório, então, portanto, que está lá no arquivo público. E então, vamos à resposta. Em que século foi produzido? 1857. Então ele foi produzido no século XIX. E ao que ele se refere? Ele também está se referindo ao século XIX. Está falando aqui sobre uma situação, né, que acontece, aliás, bastante preconceito aí que existia na época com relação às pessoas pobres, às formas de habitação, como se as pessoas escolhessem, né, viver aí nesses ambientes insalubres. Beleza, galera? Então acho que agora ficou claro, acho que agora vocês vão conseguir responder muito bem aí as tarefinhas da UNHB, pelo menos aqui a desta fase. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau!